Bien, buenas noches, hermanos. Qué bendición poder compartirmos un tiempo, ¿no? Presencialmente. Creo que después de la cuarentena, de la pandemia, es la primera vez que vengo acá a la noche a compartir con los hermanos. Y estamos en esta serie. Hoy, nuestro pastor Marcelo estuvo en la congregación de Merlo, allá servindo y gracias a Dios. Como são 5 congregações que, graças a Deus, o Senhor já está trabalhando na vida de várias pessoas, nosso pastor Marcelo tem que dividir-se por 5, não? Assim que hoje estou em Merlo, tenho a bendição de poder compartilhar com os irmãos nesta noite. Estamos neste tempo, neste tema bueníssimo sobre a Bíblia, as Escrituras Sagradas. É como uma ênfase sobre a importância da Bíblia neste mês, como compartilha acá Rodrigo. E justo hoje nos toca a cereza de la torta, é como dizer, o mensagem central da Bíblia. E é hermoso porque aqui, esse texto que vamos ver, de Romanos, se habla de el puro evangelho, o centro do evangelho. E é seguro que nós outros já hemos escutado, muitos de nós outros hemos escutado a essência do evangelho. Alguém já disse que temos que predicar o evangelho a nós outros mesmos todos os dias. E seguro que sim, porque o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que em ele crê. É por isso que vamos ter um tempo de oração. Padre, te agradecemos por tu graça, agradecemos por la oportunidade de aprendermos de sua palavra. Ó Padre, nós outros também necessitamos da ação do Espírito Santo para que o Senhor quebrante nossos corações. Ó Padre, para que o Senhor concentre em nossos pensamentos e que todos os desvios de pensamentos, ó Padre, coisas que possam querer interferir no entendimento de sua palavra, te pedimos, ó Padre, que o Senhor la saque em nome de Jesus. Que somente, ó Padre, nós outros podamos alimentarmos desta palavra que tanto necessitamos, ó Deus. Necessitamos de tu evangelho a todo tempo. Necessitamos, ó Padre, de tu palavra, porque tu palavra é vida. Tu palavra, ó Padre, nos transforma e nos traz salvação. Agradecemos, ó Padre, em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas em comum que há em la maioria das séries de Netflix é que está na primeira temporada e, bueno, há todo o desenvolvimento da história e, de repente, a coisa se vai complicando. E, bueno, e quando se complica totalmente e está tudo mal, e, bueno, se termina a primeira temporada 5 meses depois para volver a ver. E, bueno, quando volve a outra temporada, e aí tem pero. Bueno, parecia que estava mal, parecia que já havia terminado a série, não teria como seguir mais. E aí há pero. E aí sigue a série, não? Apóstolo Pablo escreve a Epístola de los Romanos com uma ideia baseada, muito parecida, pero se está tratando da existência da humanidade. Nos primeiros capítulos, ele vai a demonstrar a necessidade do homem do evangelho. Ele vai dar um diagnóstico terrível sobre a humanidade. Ele vai dizer, mira, os judíos que são muito religiosos, bueno, não podem, não estão, não há uma ação em eles mesmos que possam se conectar com Deus. Os gentiles, gente de toda a tribo, raça e nação, tampouco podem se conectar com Deus com seus próprios, com sua própria força. Então, Pablo vai argumentar, vai dizer, onde está o sábio? Onde está o entendido? Como vas a poder conectar com Deus somente com o entendimento? E ele vai argumentar os 2 primeiros capítulos, mostrando este panorama terrível da humanidade. E são os versículos que nós outros limos há um pouco, nos versículos 19 e 20, vai mostrar essa realidade terrível. E depois do versículo 21 de nosso texto, vai dizer, pero ahora. Este pero é seguramente um dos mais hermosos de toda a história da humanidade. É como dizer, bueno, a coisa está mal, pero há pero.
O versículo 19 e 20, que nós outros limos há um ratito, diz assim, mira. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre e todo el mundo quede bajo el juízo de Deus. O apóstolo Paulo está apresentando na primeira parte que todos e de igual forma estão bajo el juízo de Deus, já que por las obras de la lei nenhum ser humano será justificado delante de ele, porque por meio de la lei es conocido, es el conhecimento del pecado. A lei, nós outros vimos que apunta e nos mostra que somos totalmente ineficazes para cumprir totalmente. Então, o apóstolo Paulo vai argumentar nos primeiros capítulos dizendo, bueno, então todos estão bajo a la ira de Deus. Toda a humanidade está no mesmo nível bajo a la ira de Deus. E é acá donde que nosso texto chega como o mensagem central da Bíblia, que começa com este pero, que nos capacita a andar juntos a Deus. Este pero que nos capacita a ser justificados por Deus, a receber a graça de Deus. Então, há algo em la justiça de Deus, algumas coisas que temos que pensar e considerar de acordo com o versículo 21 de nosso texto. O versículo 21 do capítulo 3 de Romanos diz assim: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Há que considerar algumas coisas acá. Este pero ahora é contraste em la humanidade. O apóstolo Pablo coloca a todos os homens em um mesmo nível, sem a capacidade de conectar-se com Deus. E ele diz, pero ahora há cambio em la realidade do ser humano. Há cambio na realidade de aqueles que creem em Jesucristo. É uma mudança em la condição que é apresentada por el Evangelho. E, bueno, se o apóstolo Pablo está ponendo toda a existência humana, todo o mundo em uma condição, e há pero ahora que cambia, bueníssimo, vamos a ver este pero ahora de la esperança de Deus, que é justamente a justiça de Deus. Ele diz que foi manifestada, ou seja, a justiça de Deus já foi manifestada em Cristo Jesus para aqueles que em Ele creem. Há muitas pessoas que pensam e dizem, não? Estamos esperando que Deus haga a justiça. E é interessante que o texto nos vai dizer que a justiça de Deus já foi hecha para os que creem em Ele. E habla mais aún, habla que toda a Bíblia, toda a Escritura, a lei dos profetas, que é o Antigo Testamento, está testificando essa existência, essa venida do juízo, da justiça de Deus. Todo o Antigo Testamento há que ser leído com a visão que sim, que iba a venir a justiça de Deus e foi cumprida em Jesucristo. Desde Gênesis hasta o último livro do Antigo Testamento, está narrando a expectativa, hasta Malaquias está narrando a expectativa da venida deste Cristo, do cumprimento da justiça de Deus. Se não leemos o Antigo Testamento com essa perspectiva, não faz muito sentido. Há histórias complicadas, fortes, mas dentro dessa perspectiva que sim, a justiça de Deus deveria ser manifestada, é algo hermoso. Pero também no texto, esse primeiro versículo, há outro elemento que diz que a justiça pertence a Deus. Claro, se diz a justiça de Deus. A justiça de Deus é perfeita e é objetiva. Eu pensava neste quadro, neste passagem bíblico de los malhechores ao lado de Jesus em la cruz. Então, eu pensava nesse malhechor, é passagem hermoso em que ele mira Jesus e pede misericórdia de Jesus para que esteja com ele em seu paraíso, e Jesus derrama sua graça sobre este malhechor. É uma história hermosíssima, dependendo da posição que vós estás mediante esse malhechor. Porque se vós sois uma vítima dele, ou seja, uma pessoa para ser crucificada em Roma em aquele tempo, tinha que ser uma pessoa muito mala, com exceção de Jesus, claro que sabemos, mas uma pessoa crucificada seguramente é um assassino, um violador, pode ser, um ladrão. Imagina-te esse tipo entrando em sua casa,
sacando as coisas que vós lo construíste com todo o trabalho. Imagínate essa pessoa fazendo mal a las pessoas que vós tanto ama. E de repente, vós miras que Jesus lo perdonou. E vós, se sos como eu, pode passar um sentimento: é injusto. Ou senão, vós pode ser uma pessoa que ama este ladrão, é um familiar tuyo muito querido. E vós decís: não, o que passa é que ele nasceu em um lugar muito complicado. O papá lo pegava toda a sua infância. Todo o contexto foi muito sofrimento e necessidade. E, bueno, a vida lo levou assim. Está bueno que Jesus lo perdonou. Se temos essas duas posições, que em geral a nossa sociedade está meio que dividida nesses dois, a carta de Romanos foi escrita para nós outros, para trabalhar e tratar nosso entendimento sobre isso. Eu penso nesta comunidade de Romanos, em que Pablo escreveu essa carta a primeiro momento, em que havia vários judeus, ou seja, pessoas muito entendidas, religiosas, conhecedoras de toda a lei de Deus, e agora conheceram a Jesucristo, e estão assim, congregados como nós outros acá, esses judeus e muito conhecedores da lei. Pero a comunidade de Roma também estava pessoas, os gentiles, pessoas que seguramente tinham haviam praticado uma vida imoral terrível e estavam acá, se cercando e sentando-se na comunidade. Seguramente havia soldados romanos entre meio também. E os judeus e os cristianos estão convivendo com pessoas que seguramente lastimaram pessoas amadas, pessoas que lo viam na calle cometendo as depravações as piores possíveis. E, bueno, e agora estão todos na mesma comunidade, falando que aceitam a Cristo. Então, há toda uma problemática, porque esta percepção de justiça subjetiva, porque vem de minha relação com a outra pessoa, essa sensação de justiça subjetiva estava muito impregnada na comunidade de Roma. E o apóstolo Pablo escreve essa carta para aclarar a eles sobre essa justiça de Deus, sobre a aplicação dessa justiça de Deus. E seguramente habla um montão no nosso coração também. Assim que, como esta justiça de Deus, então, é otorgada, para entendermos como essa justiça é otorgada a um ladrão na cruz, como essa justiça é otorgada a nós outros. Então, o texto sigue, nos versículos 22 e 23, mostrando que é otorgada por meio da fé em Cristo. Mira, versículo 22 e 23. A justiça de Deus por meio da fé em Jesucristo, para todos os que creem nele, porque não há diferença, porquanto todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esta expressão, a justiça de Deus, em original já vem conectado a palavra como que nos é otorgada. Então, nós outros poderíamos ler como que a justiça de Deus que nos é otorgada, nos é entregada por meio da fé em Jesucristo. Porque não se trata da fé, senão se trata do motivo da fé. A fé por si sola não salva e não tem poder nenhum. Muitas pessoas dizem: bueno, eu tenho fé, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé. Bueno, pero acá está hablando que a fé que tem o poder de receber a justificação é a fé em Jesucristo. Eu comentava e leía este exemplo nesse livro de Tim Keller, Romanos para ti, excelente livro que los recomendo para aprofundizar esse livro maravilhoso de Romanos, em que imagínate que vós pegás umas plumas em tus braços, não? E vós decís: bueno, vou a bater meus braços hasta que me vaya hasta Rio de Janeiro, volando hasta Rio de Janeiro. Vós podés ter os pensamentos mais positivos do mundo, a mais grande fé do mundo. Não lo vai passar. Pero se vós decís: bueno, me compro pasaje, entro em avião e muito possivelmente vas a chegar a Rio de Janeiro por conta do motivo de sua fé, o avião.
E isso também está exemplificando de uma mais pequena forma a uma grande realidade da existência humana, que se o mais grande, lo que nos deriva a justificação é o motivo da fé, que é Cristo. A fé por si sola não é capaz de nos conectar com Deus, senão Cristo é que nos conecta com Deus, porque Ele é suficiente para todos que creem em Ele. Ele é suficiente para salvar a todos, ladrão na cruz. Ele é suficiente para salvar a todas e qualquer pessoas do mundo, raça e color que creem em Ele. Uma prostituta, o mais fundo olho, ou religioso, em el pico de monte, de cerro, nenhum de los dois pode alcançar as estrelas, como dizia Spurgeon. E se é necessário algo que nos conecte a Deus, e Cristo é suficiente para todos. Se trata disso, de como nós outros somos conectados com Deus. Todos necessitam de Cristo, e mientras que nós outros nos consideramos justos, não entenderemos a justificação. Mientras nós outros pensemos, bueno, esta passagem é para ladrão, essa passagem é para alguém que pega demasiado. Eu tenho uma vida moral muito acepta, e seguramente Deus me vai aceitar delante de Deus. E eu quero dizer-te que uma das coisas que mais separa o homem de Cristo, de Deus, não são as malas obras, não só o que uno hace de malo, porque normalmente quando uno hace coisas malas, uno tem essa consciência e trata de buscar a Deus de alguma forma, mas são as obras buenas que nos separam de Deus, porque a pessoa pensa, bueno, eu tenho uma vida moral aceita, eu estou portando muito bem, assim que o dia que eu muera, vou estar delante de Deus, Deus vai dizer, bueno, está bem, cometiste alguma coisa acá, pero isso passa nomás. E não. Há uma ilustração bueníssima do ascensor que é tirado por uma cadena. Então, vós podeis haver cumprido praticamente toda a lei de Deus. Mas se gomito desta cadena se rompeu, se vós falhaste em ponto da lei, a palavra diz que não serviu de nada, o ascensor se despenca. E sim, não há justificação meritória delante de Deus. Se trata de como nós outros somos conectados, porque nadie pode justificar-se, ser justo delante de Deus. E bueno, e também nós outros somos salvos por meio da fé em la obra de Cristo, versículos 24 e 26. Porque Cristo ha realizado uma obra, porque Ele sabe nossa mais grande necessidade. A mais grande necessidade de Argentina, a mais grande necessidade minha, a mais grande necessidade tua não é a economia. A mais grande necessidade tua não é um acerto, um arreglo familiar ou relacional. A mais grande necessidade tua é a sua conexão com Deus. É por isso que Deus ha proporcionado a Jesus Cristo. Então, para que Ele haga a obra de Jesus Cristo. Mira sua obra no versículo 24 e 26, que nos narra aqui o apóstolo Pablo, e diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus puso como propiciação por meio de la fé em sua sangre, para manifestar sua justiça, a causa de haver passado por alto em sua paciência os pecados passados. Versículo 26, com a mira de manifestar em este tempo sua justiça, a fim de que Ele seja el justo e el que justifica al que es de la fé de Jesus. Aqui, Romanos, de repente, às vezes nos complica ler pouco, porque há montão de palavras meio complicadas, que remetem ao Antigo Testamento ou algo del juízo, de la linha del derecho e algo assim. Pero uma palavra hermosa acá, de las más hermosas, é a redenção. Redenção se remete a uma cultura dos tempos passados, onde que senhor tinha escravo. E este escravo, ele servia a este senhor,
Pero esse senhor lo dava comida, lugar de viver e tudo isso. Pero por mais que esse escravo trabalhasse, lo mais normal era que sua deuda ia subindo. Sua deuda ia aumentando, hasta que, bueno, não sabia o que fazer mais de sua vida, porque estava tão escravizado que sua deuda, e como escravo, estava impagável. Então se acercava outro senhor, ou familiar deste escravo, e com o dinheiro pagava esta deuda. Agora o escravo está livre. E o escravo automaticamente está conectado a essa pessoa que lo liberou. E essa é a palavra de redenção. Jesus pagou o preço para que nós fôssemos libertos do pecado e agora podemos servir a Ele, não por culpa, não por necessidade. Tenho que servir a Ele para que Deus me aceite. Eu tenho que servir a Ele para portar-me bem, porque o dia que eu morra, quero apresentar-me bem delante de Deus. Eu não sirvo por essa motivação. Servimos com a liberdade, com a gratitude, porque Deus nos ha libertado, então servimos a Ele com esta alegria da liberdade. E que Cristo pagou? Que deuda é esta? Que deuda é esta que Cristo pagou? Será que Cristo pagou o diabo, como algumas pessoas pensam, não? Não, Cristo pagou a deuda. Cristo pagou ao próprio Deus, porque pagou o preço da ira de Deus. Deus é totalmente justo. Então, Deus, quando vê os pecados, quando vê os crimes, não há como se conectar aí. Juiz justo tem que punir e castigar o equívoco. Ele tem que punir e castigar o pecado, e a lei está escrita que tem que ser com sangue. Este juiz justo tem que cumprir a lei por el hecho que foi realizado. E aqui é onde entra a palavra propiciação. Também super meio complicada a palavra, porque remete, isso dizia, isso eu pensava eu. Se remite ao Antigo Testamento, allá en este momento del templo, donde que tenía el arca de la alianza, el santo de los santos, ¿no? El templo havia uma cortina que separava el espaço do santo dos santos del altar. Acá estava el arca de la alianza. E dentro desse arca de la alianza estava a lei de Deus, as tablas de los 10 mandamentos, estava a vara de Arão, estava um pote com um pouco de maná que Deus havia mantenido o povo no deserto durante 40 anos com esse maná. E a tampa desta arca era uma tapa de ouro com alguns querubines, ou seja, a forma de querubines também em ouro nessa tapa. E esta era a arca de aliança que estava no Santo de los Santos. O sumo sacerdote, no dia da expiação, entrava com a sangue de um animal perfeito e espergia, lançava a sangue em la tapa que se chamava propiciatório. Então, ele lançava essa sangue em la tapa desta arca de aliança. Deus acompanhava o povo em forma de nuvem durante o dia. Então, Deus, mirando de acima hacia abaixo, quando ele mirava a arca de aliança, ele veia a lei de Deus rota por la desobediência do povo. O povo não cumprindo a lei de Deus de uma forma perfeita. Ele veia o povo murmurando, ou seja, quando ele veia o maná, ele veia o povo murmurando a todo tempo, porque Deus não havia hecho a vontade de eles. E Deus, então, quando vê estas perversões em la lei, a ira de Deus deveria ser descargada em el povo. Pero esta sangue que tapava a tapa da arca da aliança impedia momentaneamente, de uma forma simbólica, que Deus pudesse ver o pecado do povo. E aí o texto habla que Deus, em esses tempos passados, passava por alto de los pecados do povo, pero era algo temporário, era algo provisório e não efetivo. É como uma deuda que vos pedis um empréstimo no banco de 1 milhão de pesos e de repente vas a pagando cotas de 50 mil pesos. Pero o próximo mês você te das conta que a deuda agora está 1.200.000. O outro mês você pagas mais 60 mil pesos e, a deuda parece que aumentou mais a 1.300.000 pesos. Ao invés de diminuir, está aumentando a deuda. Assim era os sacrifícios de animais delante da ira de Deus. A ira de Deus se iba acumulando e acumulando.
hasta que foi manifestado um dia em Cristo Jesus. Ele foi propício a nós outros pecadores. Ele foi a propiciação, pagando o preço de la ira de Deus. Então, a motivação de Cristo foi satisfazer a ira de Deus. Este Deus justo que não tolera o pecado, a equivocação. Então, Cristo pagou o preço de la ira de Deus. Essa foi a motivação dele. A causa foram nossos pecados. Foi meu pensamento distorcionado da vontade de Deus. Foi esta tentativa de justificar-me, de conectar-me com Deus através dos meus hechos. Foi tudo o que narra o apóstolo Pablo nos primeiros capítulos acá. Porque o pecado criou a necessidade de que Cristo fora morto por nossos pecados. A eficácia integral cumpriu a justiça perfeitamente. Ele, para que Ele seja o justo, e nos transfere esta justiça a nós outros. Ou seja, se você perguntasse a qualquer ninho na escola dominical, por que vino Jesus? Ele vino para morrer na cruz e pagar nossos pecados. Bueníssimo, 10 para vós, é verdade. Pero também vino para viver por nós outros. Jesus Cristo vino e viveu toda a sua vida cumprindo a lei de perfeita forma. Todos os 10 mandamentos, toda a lei de Deus registrada nas Escrituras, Cristo la cumpriu perfeitamente. E é por isso que o capacitou a ser o justo, que justifica a nós outros, e passando, otorgando a nós outros esta justificação. Não estamos em la condição externa del ladrão de la cruz. Não estamos de um lado de la víctima e não estamos do lado del amigo del ladrão. Nós outros estamos em lugar do ladrão de la cruz. Todos estamos na mesma condição, sem nenhum mérito delante de Deus. Estamos em uma situação ou um estado por nossos próprios merecimentos, porque nós outros cortamos, matamos, mentimos, peleamos, temos envidia, pensamentos malos, orgulho de tentar justificar-se e viver lejos de Deus. Sim, não estamos afora desta cruz de ladrão, estamos aí. E é tempo de mirar a Deus e dizer: Deus, é propício a mim. Deus, estamos nessa condição, a humanidade, por nossos próprios méritos. E não tenho a capacidade de exigir algo de Deus. Não estou em condição de exigir que Deus demonstre alguma bondade a mim ou um benefício a mim diretamente. Não estou nessa condição. Mas eu quero pedir a Deus: Deus, você propicia nos outros pecadores. Ou se não estamos nessa condição, estamos do outro lado da cruz. Pode ser que nosso orgulho nos leve ao outro lado da cruz, ao outro ladrão, que estava tentando justificar-se todo o tempo, que o único que queria era um benefício de Deus. Ele dizia: bueno, se vós sois o Hijo de Deus, então bájese aí de la cruz e salva nós outros também. Não tinha a consciência de seu estado e queria a todo custo benefícios de Deus. Sim, creio que a existência humana estamos mais ou menos nesses dois extremos. E Jesus Cristo sempre é o centro da história. Ele está no centro da história. E o orgulho é o mais grande pecado. O orgulho é fortíssimo, porque nos impede de reconhecer nosso estado para reconhecer que somente Cristo pode nos conectar com Deus. E é aí, então, que o apóstolo Paulo nos traz as aplicações. No versículo 27 a 31, ele nos traz algumas aplicações acá. Ele disse, versículo 27 a 31. Aqui ele vai ensinar, ou nos vai dizer, que a justificação por la fé
exclui o orgulho de nossa identidade. Versículos 27 e 28 diz assim: Donde, pois, está a jactância ou o orgulho que é excluída? ¿Por qual lei? ¿Por la lei de las obras? No, sino por la lei de la fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, sem as obras de la lei. Sim, o orgulho que de repente de algo que nós outros temos, de algo que nós outros somos, ou de algo que nós outros hacemos, não vale, não nos qualifica para conectar-nos com Deus, sino com a justificação da fé. Também exclui o orgulho da exclusividade. ¿Es Dios de los judíos? ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿Es Dios solamente de los presbiterianos? ¿Es Dios solamente de los pentecostales? ¿Es Dios solamente de los católicos? Ele vai seguir dizer: ¿Es Dios solamente? No es también Dios de los gentiles, de gente de todas las tribus, pueblos y razas también? Sí, Dios es Dios de todos los pueblos y Él justifica a todo aquel que cree en Jesucristo. E a justificação por la fé exclui o orgulho de la comunidade. Ele termina no versículo 31 perguntando: luego por la fé invalidamos la lei? Ou seja, bueno, entonces já está, a justificação da fé me ensina que não é por meus méritos e que Deus me ha dado gratuitamente a salvação e a fé, e que a salvação está em la obra de Cristo e não em minhas manos. Ou seja, isto implica que não tenho como perder porque está nas mãos de Cristo e não em minhas manos. Se estiver em minhas manos eu poderia perder, mas está na obra de Cristo a salvação. Ah, bueno, então eu posso fazer o que quiera, tá tudo bem. E Paulo pergunta: está invalidando a lei? De forma nenhuma, porque a lei, como vimos no domingo passado em Flores, o Salmo 119 diz: bem-aventurado el que anda em la lei do Senhor. A lei nos serve para direcionar, primeiramente para apontar nosso pecado e mostrar se somos insuficientes e necessitamos da obra de Cristo para justificar-nos. E também ela nos orienta para que tenhamos uma vida plena. Não, a lei não queda totalmente excluída e sem nenhuma validade. Sim, a lei nos orienta para caminharmos junto a Deus. Há uma obra que me encanta de C.S. Lewis, Las Crônicas de Nárnia, e está esta primeira película, que é claro, resultado de sua coleção de livros. E é muito interessante porque nessa película há jovencito que se chama Edmundo, creio que é assim também em castelhano, e ele se manda montão de macanas e traz seus amigos e faz montão de coisas. E de repente a bruxa de Nárnia disse: bueno, está na lei que ele que se equivoca, o pecado, o erro dele tem que ser pagado. Então, o leão Aslan se põe em lugar deste niño Edmundo e ele é sacrificado, ele é morto. Pero Aslan ressuscita e depois, ao terminar a película, já vou espoliar porque é antigo. Se não viste hasta hoje, aí eu vou espoliar. Pero ao final, quando Aslan começa a nombrar a cada de los jovens, ele vai se acercando a Edmundo. Edmundo está meio avergonçado por tudo que ele hizo, por todas suas ações. E o leão se acerca a Edmundo e diz, e vai nombrando a cada com nome especial. E mira Edmundo e diz: sos Edmundo, el justo. Deus, ele nos mira assim. Pode ser que o dia que nos encontremos personalmente com Deus, nos acerquemos meio preocupados com coisas malas que hemos hecho e pensado. E se Jesus nos mira e nos nombra: sos el justo, porque fomos justificados por la fé em Cristo. Hermosa mensagem desse texto bíblico. E eu não posso pensar de
em que recebemos essa verdade maravilhosa para nossas vidas, um centro, mensagem central da Bíblia, sem pensar em compartilhar esta mensagem. Sim. Uno mira a gente na calle e mira a gente em toda parte e diz, sim, há uma forma de conectar-se com Deus. Você mira a gente tentando conectar-se com Deus de um montão de formas, e você diz, sim, a Bíblia nos diz que há uma forma de conectarmos com Deus, é simplesmente receber a salvação, a graça por meio da fé em Jesus Cristo. É simples, é gratuito. O livro de Romanos nos traz mensagem para descanso, para que nós descansemos em la fé, em la graça de Deus. E nos invita a servir com graça e servir com alegria por essa graça imerecida sobre nossas vidas. Padre, agradecemos por tu amor, por tu graça, agradecemos, ó Deus, por tu misericórdia sobre nossas vidas. Agradecemos, ó Padre, porque sem merecer, o Senhor pagou o preço de nossos pecados, de nossos errores. Ó Padre, ajuda-nos a cada dia recordar desse mensagem central da Bíblia, que é a justificação por la fé em Cristo Jesus. Ó Padre, quantas vezes nós outros tentamos justificar-nos, quantas vezes, ó Padre, estamos tão cansados de tentar justificar-nos e dizer que somos boas pessoas e tratar de ser uma pessoa mais cerca do Senhor por nossos próprios méritos, ministérios, ações, boas obras. Te pedimos perdão, ó Padre, por essa tentativa de conectarmos com o Senhor sem considerar a Cristo. E é por isso, ó Padre, que nesta noite toda a nossa identidade se queda humilhada. Tudo o que temos, que somos, que sabemos, que hacemos, se queda humilhado bajo os teus pés. E agradecemos, ó Padre, porque o Senhor nos mira e não vê a nós outros, vê a Cristo, porque Cristo se puso em nosso lugar. Agradecemos por tu graça, bendice, ó Padre, a tua comunidade, a cada pessoa que está acompanhando-nos ou está vendo este vídeo. O Senhor conhece o pensamento de cada um, ó Padre, e que o Senhor pode ajudar, que o Espírito Santo pode mover esta pessoa, ó Padre, se ela todavia está do outro lado da cruz, em que não reconhece tu condição, em que não reconhece que necessita de Cristo, que o Espírito Santo do Senhor remueva este orgulho e lo lleve ao outro lado da cruz, a um lado de reconhecimento de estado, de pedido de misericórdia e de recebimento de graça. Agradecemos por tu amor, em nome de Jesus. Amém.